Saudações viseiras, é o seguinte, atendendo a pedidos, segue o novo vídeo do novo kit sacada sem rolamento da Ela Indústria. Bom, vocês pediram um vídeo novo desse novo kit e aí você vai ver também no decorrer desse vídeo quais foram as novidades, quais foram as alterações que, na minha opinião, ficaram melhores. Então, ó, segue esse vídeo, é modelo setor vidreiro, né? Um vídeo passo a passo, detalhado, com todos aqueles detalhes e os pulos do gato ali. Legal? Então vem comigo, vamos lá. Então, como a gente sabe que esse tipo de sacada ele vai apoiado embaixo, ó, ali eu privilegiei a base de baixo, ali na base, vamos dizer assim, inferior, que vai ficar apoiada, e também coloquei todos os esquadros na minha mão direita, tá? Então, encontrei os esquadros de todos os vidros e reposicionei para que todos os esquadros fiquem na minha mão direita. Você pode fazer na mão esquerda, tanto faz. O bacana é que os esquadros fiquem sempre do mesmo lado, tá? Bom, atenção que essa é uma dica. No nosso caso, a gente cortou o leito 1 milímetro maior que a largura do vidro. Porém, como muitos estão optando em usar escova ou o perfil de silicone, se você cortar o leito da mesma largura do vidro, vai ficar uma vedação mais justa, ou seja, os vidros vão encostar mais e vão fazer uma vedação melhor. Então, qual é a minha dica? Corte o leito da mesma largura dos vidros. Legal? Aí você vai fazer 3 furos na base interna do leito, só na primeira base, tá? Para saída de bolhas, para poder facilitar ali na hora da colagem. E o que é muito importante, você vai arredondar a quina inferior dos dois lados do leito, tá? Mas é arredondar, não é só limar, não, é dar aquela arredondada mesmo. Aqui para gabaritar a minha base, eu usei buchas de 5 milímetros. Na colagem, deixe 5 milímetros de folga nas bases dos leitos inferiores e superiores de cada painel. Óbvio, você vai sempre colar primeiro o maior vidro, como você viu ali. Eu encontrei o vidro com a maior altura, fiz a colagem por ele e aí ele vai nos basear para as outras colagens. Então, os vidros têm que ficar exatamente com a mesma altura, sempre baseando na primeira colagem que é feita no vidro mais alto. É muito importante que você de fato se atente ao adesivo que você vai colar a sua sacada, tá? Hoje no Brasil existem N fornecedores e muitos falam que o adesivo é para colagem de sacada, quando não é. Então, muito cuidado, se atente a esse detalhe, que esse detalhe é muito importante. Então, compre adesivos específicos para envidraçamento de sacadas, que pode ficar no tempo, que são resistentes aos raios ultravioleta e que tem ali um sistema de colagem estrutural. Legal?
outra coisa que é muito importante, aguarde o tempo que estabelece o fabricante do adesivo. Se o fabricante fala que é 30 horas para curar, aguarde 30 horas. 30 horas não são 8 horas. Então, tem muita gente que cola o adesivo, faz a colagem à noite e de manhã sai para fazer a instalação, sendo que o tempo de cura pede 30 horas, 24 horas e até 72 horas. Para atender às solicitações do mercado, a L Indústria fez algumas atualizações do kit. Bom, antes ela enviava a caixa completaça, né? Enviava silicone, enviava fechadura e também as escovas colantes. Porém, os vidraceiros têm preferências diferentes. Muitos usam fechaduras de maçaneta, outros gostam de utilizar aquelas fechaduras de vidro temperado. A questão do adesivo, por exemplo, né, do silicone, existe também preferências de marcas. Então, alguns vidraceiros gostam de trabalhar com o silicone da marca tal, outros gostam de trabalhar com a fechadura da marca tal. Então, para que nem os vidraceiros e nem os distribuidores fossem prejudicados com essa questão, a L retirou alguns itens da caixa para que você faça aí a sua própria escolha. Então, a partir de agora, o kit sacada sem rolamento da L Indústria não vem mais com o silicone, não vem com a fechadura e não vem com a escova colante e nem os parafusos de alvenaria. E aqui é importante, ó, na região do estacionamento, onde ficará o maior peso ali, quando os vidros estiverem abertos, você realiza os furos com 70 milímetros de intervalo. Bom, então aqui, ó, o U de regulagem é o mesmo, só que embaixo você vai colocar com a calha para dentro. Essa é a função da calha, é captar alguma gotícula de água que possa passar, captar essa água e devolver para fora. No U superior, você vai colocar a calha para fora, como se a calha fosse uma pingadeira nesse caso. Então, inverte. Você vai realizar os furos de dreno no inferior, só no inferior, hein? Ultrapassando as 3 paredes do perfil do lado contrário à calha. Lembrando que a calha, nesse caso aí inferior, fica para dentro. E aí uma dica que eu te dou é o seguinte: comece o primeiro furo a 2 centímetros da parede, depois você faz um outro furo a 50 milímetros. E depois você pode fazer os drenos a cada 500 milímetros, tá? Então, nas paredes, realize o dreno a 2 centímetros, depois a 50 milímetros e depois de intervalo ali aproximados de 500 milímetros. O que é importante? Realize o furo com simetria, não realize de qualquer jeito não. Então, ó, no inferior, com uma lima redonda ou triangular, você vai realizar ali um pequeno desgaste, porque como o trilho ele entra bem justo no U, pode ser que a água fique transitando ali por cima. Então, para que essa água escoe, faça um pequeno canalzinho ali com uma lima redonda ou triangular. E aí você faz várias, né? Eu fiz na direção dos furos de dreno. Bom, agora aqui, ó, algo que é muito importante. Qual que é um segredinho aqui? O segredo é o seguinte: você vai colocar essa porquinha, repare que nessa porca tem um pico. Tem um lado que tem um pico mais forte. Esse pico ele tem que ficar encostado no perfil, ou seja, ele vai ficar encostado lateralmente no perfil. Qual que é o ideal, galera? Distribuição. O ideal de inserir essas porcas, né, no caso o macaquinho, é furo sim, furo não. Ou seja, um distanciamento máximo aí de 500 milímetros. Agora, na região de estacionamento, onde os vidros ficarão encostados ali quando abertos e onde vai se concentrar o maior peso, o ideal é que você não pule nem o furo, que você coloque o furo e que na região do estacionamento tenha pelo menos um macaquinho embaixo ali para segurar, tá? Pelo menos um macaquinho, pelo menos um, conforme você está vendo na instalação. Se não tiver um furo, você tem que fazer. Como já vem no kit sobrando um pouquinho, eu sempre coloco 2 porquinhas a mais dentro do de regulagem ali, para ficar ali, tá? É a mais mesmo, sobrando ali dentro. Então aqui você vai higienizar o de regulagem dentro, né? Tirando toda a limalha de alumínio e fora com álcool. E aí, óbvio, você pode ver que eu passei a escova na superfície onde vai ser fixado. Você tem que limpar tanto o perfil quanto a superfície.
faça a vedação dupla na direção das furações que já vem de fábrica. Então, o que você vai fazer? Quando você fizer essa vedação, o seu silicone, o seu adesivo vai tampar todos os furos. Legal? Todos os furos. Vai passar na direção dos furos. E aí, justamente para evitar ali vazamento. O U já vem furado dos dois lados. Por que serve isso? É justamente para que você, caso você pegue um vergalhão, um ferro, você consiga fugir, tá? Se você não pegar um vergalhão, não pegar nada que te impeça, faça uma fixação do lado esquerdo, uma do lado direito. E a distância desses furos é 420 milímetros. O ideal é que você coloque sempre um nessa direção aí. Ou seja, o distanciamento da sua fixação ideal é que não ultrapasse, que não seja mais distante que 420 milímetros, ok? E não se esqueça de vedar internamente, tá? Tanto ali a extremidade do perfil quanto os próprios parafusos. Bom, no caso, os trilhos também são idênticos, mas uma mudança muito significativa que a AL Indústria fez é a seguinte: no trilho superior, do lado externo, vai uma guia, mas a guia agora vem com uma escova, ou seja, tem uma vedação muito mais eficiente. Então, como que você vai identificar o trilho superior? É o trilho que vem de um lado uma guia e do outro lado a guia com escova. O lado da escova fica para o lado externo, onde vai receber a chuva. Uma outra dica importante, vamos lá. Para você cortar o trilho, a gente vai fazer aqui um outro sistema de instalação. A gente vai fazer um sistema com válvula de manutenção, ou com o que eles chamam de saída de manutenção. Se você for olhar no primeiro vídeo, nós fizemos a inserção do estacionamento e as roldanas direto no trilho, tá? E depois colocamos os painéis e parafusamos todos já com as roldanas no trilho. Aqui nós vamos fazer diferente. Aqui nós vamos fazer um corte em ângulo, que a gente vai chamar de saída de manutenção ou saída de emergência, e a gente vai inserir a roldana no painel e vamos entrar já com os painéis, já com as roldanas inseridas. Legal? Então aqui você vai fazer a saída de manutenção com corte em 45, tá? Olhando de cima. Justamente para evitar que o leito atinja os dois recortes ao mesmo tempo. E aí, o meu corte, o que eu fiz? Eu fiz com 20 centímetros, tá? É importante que nessa emenda tenha dois macaquinhos, um mais próximo à parede e um mais próximo ao perfil. E no meu caso aí, ó, pode ver que o furo ficou distante ali da emenda. E aí eu fiz também o furo no trilho maior. Então aqui agora a gente vai fazer as saídas. Marque a largura da peça pivô, aí menos 15 milímetros, e aí você achou o eixo do seu recorte. E o seu recorte de saída também vai ter 15 milímetros. Legal? Então o ideal é que esse espaço onde vai sair esse disco, né, do anti-queda, ele tenha de fato 15 milímetros de largura. Então os trilhos, como eu disse, também eles são idênticos, porém, olha só, atenção. Quando o envidraçamento não for transitar por ângulos, como é o nosso caso aqui, que é um vão reto, no trilho superior também terá que ser realizado a saída do anti-queda. Então eu vou te mostrar como faz. Mas essa segunda saída, ela só será feita quando o vão é reto. Se o vão for em ângulo, você não pode fazer essa segunda saída, tá? Perceba que o anti-queda ele vai ter que entrar nessa canaleta. O anti-queda tem 35 milímetros, tá? Então você vai tirar essa parte que fica interna na canaleta apenas onde vai ser encaixado o anti-queda.
Nas demais regiões onde a gente fez os cortes, você não tira essa parte interna justamente para que esse corte que você fez, por exemplo, de 15 milímetros, ele permaneça sempre com 15 milímetros. Porque se você tira esse veio de dentro, essa partezinha que ficou lá dentro da canaleta, com o tempo ele pode escorregar e ele pode ou fechar ou abrir, legal? Então a gente só vai tirar realmente a sobra que fica dentro da canaleta exatamente com a largura do anti-queda, que é 35 milímetros. Então a gente fez o corte com 50 milímetros, vamos retirar 35 milímetros e vamos deixar outros 15 milímetros com a peça interna para que ele não mude, para que ele não se mexa. Bom, agora olha só, eu vou fazer aqui a conexão dos estacionamentos, tá? Então, ó, repare aqui que a quantidade de estacionamentos ficou a mais do que a quantidade de vidros. Eu tenho 6 vidros. Não tem problema, tá? Não tem problema, não precisa cortar nada. Só o que eu vou fazer agora é inserir a quantidade de moedas. Então aqui, ó, lembre-se, eu tenho aqui uma pivô, que é a minha pivô. Então eu vou inserir aqui mais 5 moedas. Só que antes disso é muito importante que eu capriche na lubrificação aqui, ó, conforme você está vendo no vídeo. Tá? Capricha. Pode caprichar que esse saquinho aqui que vem de graxa dá para lubrificar 3 sacadas. Então ele vem só para uma. Então você pode mesmo, de fato, lubrificar bem bacana. Porque esse anti-queda, ele é bem justo, justamente para não ter a queda. Então é necessário essa graxa para que não fique fazendo barulho. As moedas serão encaixadas de baixo para cima aí, ó, da forma que você está vendo aí. E você vai ver que na moedinha tem uma setinha. Essa seta você vai colocar ela direcionada por onde os vidros irão entrar, ou seja, ao lado contrário da parede. E aqui, ó, essa base final aqui do estacionamento, ele fica encostado com a parede. Mas atenção! Você tem que bater o prumo da sua parede e ele vai ficar encostado do lado menor, onde o seu prumo está fechando. Você pode ver que onde meu prumo está fechando é na parte de baixo, ou seja, na parte de cima ela vai ficar 3 milímetros longe da parede, porque a minha parede está abrindo justamente 3 milímetros em cima. Encaixe o trilho no U para marcar o posicionamento das porcas quadradas, lembrando que os parafusos eles só entram no eixo do furo oblongo. Então, quando você fizer a marcação, você vai ter que fazer esse furo no eixo para que você consiga ali inserir os parafusos e depois direcioná-los para os furos menores no oblongo. Uma dica é o seguinte: faça o máximo de coisas que você conseguir na sua vidraçaria, na sua empresa, e já leve meio que tudo pronto para a obra. Então, como você viu, ó, foram todos marcados de 1 a 6. O lado que é de baixo, o lado que é de cima. Então saia com tudo pronto e sempre identificado. Porque o que acontece é que chega na obra, o cara mistura todo o vidro e depois não sabe qual é qual. Bom, uma novidade agora que ficou muito mais fácil a instalação é que o furo oblongo agora vem com os furos menores dos 2 lados do furo maior. Antes só vinha de um lado. Garanta que pelo menos um macaquinho vai estar embaixo da região de estacionamento. O ideal é que esse macaquinho fique ali a 100 milímetros de distância da parede. O ideal, tá? O ideal. Caso não coincida, não tem problema. Corta o seu trilho normal e aí você faz uma furação dessa. Aí você faz uma furação. Essa dica é uma dica muito importante. No momento de você fazer a movimentação das porcas, o ideal é que você movimente a porca, você use uma chave de fenda, por exemplo, eu estou usando uma amarelinha que é bem fininha, o mais próximo da porca. Não adianta você tentar movimentar a porca pela cabeça do parafuso, porque fica longe. E aí o que acontece? A porquinha torce. Se ela torce, ela trava. Então você coloque ali uma chave de fenda lá embaixo e movimente a porca mais próximo da porca possível. Não lá em cima. A nossa instalação, como é um sistema que corre aí, vamos dizer assim, né, em atrito com o trilho inferior, então a gente vai inserir primeiro o trilho inferior e vai ser o que a gente vai regular. A gente vai nivelar o trilho inferior. O ideal é que você inicie o trilho inferior todo abaixado, tá? Todo abaixado. Por isso que vem os parafusos com esse tamanho, para que você tenha esse recurso aí. Quando for todo abaixado, você usa o menor. E aí quando você tiver que retirar mais esse trilho de dentro do U, talvez você tenha que usar o parafuso grande. Então aí ele já manda esses parafusos na quantidade exata aí, para você fazer essa compensação ou não, tá? Aqui é o seguinte, você vai inserir a roldana a 5 milímetros para dentro do leito, tá? Mas, para que você possa gabaritar e ficar tudo certinho, você não tem que ficar lendo a trena,
você pega essa parte do disco aqui, ó, e aí você coloca o disco dessa forma que ele já vai dar os 5 milímetros para você. E aí você vai gabaritar tudo. Legal? E aí, olha só, a forma que eu achei que ficou mais fácil, a gente já pode fixar as roldanas nos painéis, depois vai entrar com esses painéis pela nossa saída de emergência, pela nossa saída de manutenção. Depois que você insere ali o trilho superior, você deixa ele 1 milímetro a mais que a altura dos seus painéis, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu utilizei uma espátula fina para mim poder gabaritar aqui a distância. Você pode ver que aí eu vou tanto descendo quanto subindo, justamente para que fique justinho, mas tem uma folga bacana ali que é de 1 milímetro para que ele possa deslizar. Bom, uma dica que eu dou é o seguinte: caso você tenha colado e alguma peça ficou um pouco mais alta, isso não pode acontecer, mas se acontecer, tente jogar essa peça para a porta, porque a porta ela só pivota, ela é só para o pivotante, tá? Não deixa ela ficar no deslizante, senão você pode ter problema com ela. Bom, por enquanto a gente vai utilizar somente um parafuso, tá? Um dos diferenciais do kit da L, esse kit sacada sem rolamento da L, é que ele vem com 2 parafusos M5 nas roldanas. Mas para a gente poder fazer toda essa parte de regulagem, a gente vai colocar um só, legal? E aí no final a gente coloca o segundo e aperta. Bom, nesse aqui ficou muito bacana que eu fiz uma lubrificação bem legal ali com a graxa, mas caso você coloque o seu sistema e ele comece a fazer um barulho de plástico, um gemido de plástico, é porque o seu sistema está trabalhando tracionado. Ou seja, basta que você solte um pouquinho ou o perfil superior ou inferior do trilho, que daí já vai chegar no lugar, tá? E aí para o barulho. Então, os kits de 4 metros e 6 metros, eles vêm com 4 acabamentos de leito a 45 graus. No nosso não veio, por quê? Porque o nosso é de 3 metros. Dependendo da região, o pessoal tem preferência de trabalhar ou com escova ou com perfilzinho de silicone, né? Então, por isso que a L não está mandando mais na caixa. E aí eu vou fazer aqui das duas formas. Eu vou fazer uma vedação com escova e com perfilzinho de silicone. Olha só, instala a fechadura, e aí, olha só, eu tenho uma fechadura branca e uma fechadura preta.
Bom, eu deveria ter colocado a branca. Então, mas na minha opinião a preta combina mais com o vidro, vai ficar mais clean no vidro por ser um vidro refletivo. Lembrando que a gente colocou com o vidro refletivo para dar um... Olha só como ficou bonito. Olha só, aparador não é um item opcional, tá? Aparador é um item obrigatório para manter as portas abertas, travadas. Legal? Senão vem o vento, desregula tudo, quebra a vida e tal. Então o aparador não é um item opcional. E o aparador da L, ele tem vários diferenciais. Primeiro que ele vem com um limitador, ele vem com 2 limitadores, um pro lado esquerdo, um pro lado direito. Como a gente não sabe o lado que você vai colocar, já vem com os 2. E aí você escolhe na hora, tá? Depois você tem ali um acionador que é muito simples, muito clean, e não tem aquela rosquinha que as crianças tiram. Já foi constatado que ele é mais seguro para a criança, então a criança não tem ali facilidade de movimentar aquilo, tá? E aí, ó, depois, não se esqueça que isso é muito importante, o pessoal está esquecendo. O pessoal está esquecendo de reapertar todos os parafusos. Depois que você regulou, ficou certinho, é isso, você vai em todos os parafusos e confira se estão todos apertados, ok? E obviamente que você vai inserir ali o segundo parafuso nas roldanas. O que é o ideal? O ideal é que você reforce agora também a região do estacionamento com parafusos brocantes do lado externo. O que é bacana, a L já manda parafuso da cor do kit. Então praticamente fica imperceptível. Então só do lado externo. Então na região do estacionamento eu coloquei ali 3 parafusos e depois você pode colocar ali a distribuição desses parafusos do lado externo a cada 500 milímetros. Tanto no trilho superior quanto no trilho inferior. Isso aí ajuda a fixação e impede que o trilho se movimente, né, lá dentro do U de regulagem. E aí depois, por último, faça a vedação externa, ou seja, a vedação entre perfis e alvenaria. Uma das coisas que muitos não sabem é que o kit sacada sem rolamento da L Indústria, ele foi ensaiado em laboratório em 5.000 ciclos, ou seja, caso você chegue aí num condomínio e o cliente exija, o condomínio exija, o síndico exija, o kit sacada da L tem sim esse documento que comprova que ele está dentro das normas e atende os requisitos da 16259. Legal? Então, só você pedir, se você for cliente da L, só você pedir lá para a L que eles te enviam uma cópia desse documento. Este é o novo kit sacada sem rolamento da L Indústria. Você viu os detalhes ali, vou ser sincero, a gente montou muito mais rápido esse kit que o kit anterior. Então, as alterações de fato, além de além das melhorias funcionais, por exemplo, a escova no trilho superior ali, que ficou excelente para a questão de vedação. Então, além das funcionalidades que foram melhoradas, também a questão prática ali, a questão da instalação também tornou-se mais rápida. Aquela questão, por exemplo, daquele recorte, daquele furo oblongo que só tinha de um lado, agora estão dos 2 lados. A questão do anti-queda, do estacionamento ali, aquela parte das moedas, na minha opinião, ficou melhor. Então, é isso aí. Legal? Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço. Valeu!